Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Como as igrejas aqui, individualmente, não tem jovem suficiente, exceto algumas pouquíssimas, né? A maioria não tem, tem um ou dois. Então não dá para fazer nada de jovem em cada igreja local. E aí os pastores fazem vasectomia, aí que não cresce a igreja mesmo. Pois é, é lamentável, né? Aí o que eles fazem? Eles criaram um grupo interigrejas, teve uma reunião desse grupo, né, interigrejas, aí e eu conheço o pastor e tudo, né, meu amigo inclusive. Aí eles voltam para casa os dois indignados. Não, pai, não é possível. Em vez de explicar o que a Bíblia diz, o cara só ficou dando exemplo dele, onde já se viu. A gente vai lá para aprender mais do que a Bíblia diz era sobre dons, né? E aí a única coisa que a gente ouviu é os dons que ele tem, os exemplos que ele fez com os dons dele, mas nada de Bíblia. Então, ainda bem que pelo menos a reunião em si e a amizade lá valeu, porque se fosse pela palavra, aí eu olho assim pra eles, eu não acredito, quem ensinou vocês a serem tão críticos assim? BTcast, acho que foi o BT, eles ouvem BTcast, talvez. Aí a Ana Cláudia, depois assim que eles voltam pro quarto deles, e a gente racha o bico, né? Aí a Ana Cláudia, meu Deus do céu, o que a gente fez? Criamos monstrinhos. Criamos pessoas que querem ouvir Bíblia e não querem ouvir exemplos pessoais na pregação. Mas eles vão no culto aí contigo ou eles vão no culto de vocês, Milho? Vão. Tanto é que domingo agora, esse próximo domingo, a gente vai ter a única assembleia da nossa igreja do ano. Que a gente faz uma assembleia por ano e eles que decidiram se tornar membros da igreja. Caraca! Meu! Os dois foram batizados, né? Eu batizei o do ano passado, o ano retrasado, e a Babi o ano passado. E padrão francês, né? Aqui você não pode dar sugestões ou, tipo, fazer qualquer tipo de coerção, que seja mesmo em termos de sugestão, para a pessoa se tornar membro da igreja. Por que isso aí? Porque o francês é livre, né? Ele mesmo que tem que chegar a certas conclusões. Você não pode nem dar a simples menção, ideia de uma sugestão que seja uma imposição. Tipo assim, então o evangelismo aí na França, então é assim, gente, eu tô aqui pra falar pra vocês, Jesus, mas olha só, tô só sugerindo, aliás, não posso nem sugerir, como é que vocês evangelizam aí na França? Ah, já sei, então, não evangeliza. Esse é um problema, é um problema Caraca, sério. mano, porque isso o Estado faz essa interferência na igreja, tipo, se alguém se sentir coagido, eu tava no culto lá domingo, o pastor Melhoranza disse que a gente tem que se batizar. Mano. Vai se converter, Lazareno. Tem que ser. Não chega a ser assim, mas aqui não existe o conceito de igreja. Igreja aqui é uma associação como qualquer outra. E a lei francesa especifica que ninguém deve ser coagido a fazer parte de uma associação se não for pela livre e espontânea vontade da pessoa. Você pode fazer propaganda. Estou fazendo propaganda da minha associação. Isso. Você quer se associar aqui, para se associar, você tem um negócio que é crer em Jesus. É isso mesmo. Caraca. Você entendeu bem o espírito francês. E aí, com a Babi e o Dudu, a gente agiu como franceses. A gente jamais falou pra eles, e aí, vocês estão já com 18, 19 anos, vão querer ser batizados. Nada. Eles que do nada, entre aspas, né, sem nenhum tipo de coerção ou sugestão, que quiseram ser batizados. E aqui, diferente do Brasil, quando você se batiza numa igreja, você já é automaticamente membro, né? Aqui não, que você se batiza, se você quiser depois, ou então você pede, eu quero me batizar e já ser membro. Se a pessoa não pede, você não pode nem dar sugestão. É ela que tem que, pela livre consciência dela, pedir isso pra você. Claro, como senão, como é que você vai confiar num povo que inventou a guilhotina, né? Exatamente. Mas tá vendo? A guilhotina é um ato de bondade. Achei que o pão francês fosse um ato de bondade. Não, o pão francês não.
mas a guilhotina é um ato de bondade e de misericórdia, porque antes da guilhotina, você dava machadada no pescoço do cara. Só que, se o carrasco não fosse muito bom, o cara morria em agonia, porque Pois é, o machado não tá bem afiado, né? Essas coisas todas. Exatamente, aí precisava de 2, 3, 4, 5 golpes até o cara morrer de verdade. E a guilhotina foi inventada por um médico francês, o Monsieur Guillotina, que ele fez de tal forma que no primeiro golpe a pessoa morre sem sentir nada. Então assim, se tem a pena de morte, vamos aplicá-la com compaixão. E aí eu lembrei do olho por olho, dente por dente. É que eu tô pensando aqui, Messias Guilhotina, eu tô com um problema cardíaco, o que o senhor pode fazer? Bom, nós temos uma solução no quartinho aqui ao lado. Exato, mais rápido e indolor. Mas vocês não acham melhor o senhor Guilhotina do que o senhor Machado? Já pensou se fosse o Mac, né? Exato, isso. Aí, ó, substituir o machado pelo Messias Guilhotina. Ai, meu Deus. Sejam muito bem-vindos ao especial 12 anos do BTcast. Já começamos ouvindo histórias francesas aqui neste episódio. As vozes que você está ouvindo é de Alexandre Milhoranza. Milho, diga oi, essa é minha voz. Oi, essa é minha voz. E Alexandre Stalrefa, diga aí, seja bem-vindo. Aí, seja bem-vindo. E aí, Maurício Machado Guilhotina? E aí, olha aí, eu agora que eu atentei pro fato que eu tenho o sobrenome de uma possível arma de tortura, exato, olha. Mac que inventou a guilhotina no BTcast. Oh, é Exato, verdade. Exatamente. Olha, Quando aqui ainda era só mato. Exatamente. Concílios Era e só guilhotinas. mato. Concílio e guilhotina. Não, e detalhe, é até coisa de música, né? Quem é que cantava? Quero um machado pra quebrar o gelo. Meu Deus, Milho. Olha o Milho entregando. Milho, tu tá com quantos anos agora nessa era, Milho? Daqui a alguns dias vou ter 46 anos. 40? Ah, não, Milho, tu não tem só 46. Como só? Não, Milho, tu deve ter 55 a 60 Não, no mano. mínimo. O Raik já tem 86? O Raik tá com 98. Pra encerrar o assunto de tortura, é melhor morrer com uma guilhotina, com machado do que com o Milho. Mas enfim, a gente fala isso outra hora. Mesmo porque ajoelhar no milho é muita tortura. Ah, eu tava pensando no Sabugo, tu é mais crente. Vamos lá. Ah, não, velho. Milho, tu vai fazer aniversário que dia, Milho? Eu não revelo porque eu não gosto de parabéns nem de aniversário. Nossa, é muito mas francês mesmo. tá no lugar certo então, né, Milho? Poxa vida. Exatamente. Gente, vamos lá. As idades aí. Max, você tá com quanto, Mac, hoje? Eu, 41. Mas tu já fez 41 esse ano ou vai fazer ainda? Eu vou fazer 42 esse ano. Ô, louco, Mac. Mas o Mac tá bem conservado. É que o Mac é magro, né? Magros, eles tendem a envelhecer. Se bem que pode ficar com muita ruga. Você não quis dizer que eu tô gordo, é isso? Não. Tu tá normal. Tu já tem cara de velho, Milho. É diferente, já só tá na olhar idade. pras fotinhos do Zoom aqui que dá pra ver as bolachas que tem aqui na frente. Entendi. E Alex, tu tá quanto? Tirando o cabelo, que o cabelo, né, tirando o cabelo que deprecia, né, um pouco a idade, mas eu faço 40 agora, em abril. Caraca, e eu tô com 40, faço 41 em novembro. Ô, Alex, pra falar em calvície, tu tinha mais cabelo quando iniciou no BTcast, né? Ah, com certeza. Sem dúvida. Ô, Alex, Sem o cabelo é uma parada, porque assim, eu tô ficando calvo também, né? Lá atrás, o clássico lá atrás, assim, tô ficando tipo motel, né? Entrada, saída e a cama redonda lá atrás. Então assim, meu Deus. Cara, e mexe mesmo com a autoestima da gente, assim? Tu quer comentar um pouquinho com a gente isso? Ou não? Tipo, dane-se, tô casado, tenho 3 filhos. Já fez vasectomia, por sinal? A gente começou o assunto falando de vasectomia aqui. A vasectomia já tá realizada. Esse check já, você né? fez também? Não, temos 3, tá bom? E os filhos não sumiram. Gente, a gente tava, antes de começar a gravar, eu perdi, infelizmente, eu comecei a gravar já, mas o Mac contou uma piada muito Léo Lins, assim, Mac, não pode. Diz que o cara fez vasectomia. Como é que é, Mac, a piada? Tu que conta, eu não quero ficar com isso na minha conta na internet. Vou contar de volta, então, já que o Alex tá aqui presente. Então, ô, Alex, você sabe o cara que fez vasectomia, como é que ele perguntou assim... Oh, eu esqueci a piada. Olha isso, dando Miguel. Dando Miguel pra não ser cancelado. Olha aí, o cara nem tem mais presença online e tá com medo de ser cancelado, pelo amor de Deus. O cara fez vasectomia pra evitar filho, né? Pra não ter mais filho. Aí ele chegou em casa e os filhos ainda estavam lá.
Ah, não. Ai, meu Deus. Gente, a É piada, lógico. ela é ruim, mas ela é boa, tá? E a gente não pode... A gente é Não, pai. acho que é ruim, mas é boa também. Fica com essa impressão. Mas, Alex, você quebra teu coração pra nós sobre Slanes da calvície? Porque eu tô começando a ficar assim, tipo, caraca, tá sumindo mesmo. Na verdade, assim, a gente tenta dizer pras pessoas que não afeta, né? Uhum. Aí você faz piada sobre você mesmo e Exato. tal coisa. Mas no fundo, você toda vez que você senta na cadeira do cabeleireiro pra ele cortar e ele vem com aquele espelho pra você olhar, olha como ficou retinho o seu pé. Eu tô nem aí pro pé, bicho. Eu tô olhando pro buraco gigante que tá aqui em cima. E nem ganha desconto pela falta de cabelo. Não, né? Eu pensei que eu ia começar a pagar mais barato com o tempo, né? Mas não Daqui a é. pouco tu pode ir numa depiladora, não precisa nem ir no cabeleireiro, né? Não, daí deve doer, Pois é. Mas, e, cara, como é que tu sabe até onde lava o rosto? Que é a grande dúvida, né? Vai aumentando a área. Você Mas, compra ó, o shampoo que é pra todas as coisas, né? Já. O homem usa shampoo pro corpo inteiro, é sensacional. Isso. Ó, como vocês podem ver aqui no Zoom, eu tô com uma baita de uma entrada aqui, né, cara? E eu antes, tem vezes que eu... Quando eu tô, ó, vou dar um hack do Bibo aqui. Quando eu tô com o meu cabelo penteado pra frente, estilo Debbie Lloyd, é porque aquele dia eu acordei muito chateado, assim, com a minha calvície chegando. Aí quando eu penteio pra frente, assim, aí ele dá uma disfarçada nas entradonas, entendeu? Mas foi meu cabeleireiro que disse também, meu barbeiro, né? Homem não vai em cabeleireiro, ele vai em barbeiro. E ele falou assim, Isso, exato. vamos manter aqui a cultura, né? Ele falou assim, cara, tu tem calvo na família? Calvo, a gente... meus tios são calvos, é parte do pai. Mas os pais da minha mãe, que é onde dizem aí os especialistas da vida, que é a calvície sempre por parte da mãe, né? Não sei se isso é verdade. Eu sempre ouvi isso. E na parte da minha mãe, meus tios tudo cabeludo, entendeu? Mas enfim, pelo jeito vem do pai mesmo. Não. É o contrário. Por parte da família da minha mãe, não são carecas, mas, né, tem as entradas e tudo mais. Agora, por parte do meu pai, aí, assim, meu pai morreu com 73. Não era careca, meu avô morreu com 80, não era careca, e a família, por parte do meu pai, nada de calvície, nada. Mas tu tem cabelo pra caramba, Milho. O Milho Então, tem, e cara. aos 46, nada de... Agora, tu tinha que fazer um isso, cortezinho, né, Milho? Que teu cabelo, assim, é que tu já é velho. Aí esse teu cabelo penteado pro lado, assim, é muito feio, né, Milho? Você faz um corte, aqui, ó, degradezinho do lado. Ah, não, eu tô com Milho. Assim tu tá parecendo o Gustavo Paiva aqui, um pastor aqui de Brasília. Tá igualzinho. Melhor estilo tá idoso bom. possível. Né? Isso. Gente, vocês não estão vendo imagem. Eu ia gravar esse BTcast, mas o Mac apareceu sem camisa. Aí não vai eu rolar só de ter. coloco a camisa, caramba. Não, aí... Então tá. Então o meu editor começa a botar a imagem a partir do momento que o Mac botar a camisa. Gente, 12 anos depois, né? A gente começou essa parada, né? Comecei sozinho. Em março, final de março de 2011, eu fiz a primeira postagem no blog do Bibotalk, né? Já era site, porque era bibotalk.com. Não, o Mac vai e me põe uma regata, mas agora vai a imagem mesmo. Ô, Jesus. Parece aquele cara... Não, pode ficar de regata, Ô, tá povo sensacional. chato. Não. Ixi, levantou e tava de cueca na cadeira ainda. Mentira, isso é mentira. Pelo amor. Aliás, eu gravei muitos BTcasts só de cueca, né? Isso é um dado importantíssimo que a audiência precisa saber, porque eu trabalhei em casa de 2015 até 2000 e sei lá, quando a Milena nasceu. Não, a Milena nasceu, eu tinha um escritório só pra mim e a Milena ia pra escola. Enfim, gravei uns 3, 4 anos aí BTcast só com roupa de baixo. Agora, naquela época não tinha mantenedor, então ninguém pode reclamar porque não pagavam nada. Exato, ninguém pagava nada. E outra coisa, a gente não tinha imagem, né? Ok, agora vocês estão vendo aí a equipe, você que tá vendo no YouTube, a gente tá aparecendo aí no YouTube. Eu vou até melhorar minha câmera aqui, porque agora a gente vai aparecer e tal. Não, gente, é bem caseiro como era o BTcast mesmo. Imagem ruim, áudio ruim, é tudo apagar as luzes de LED, esse negócio. Não precisa ter, não avacalha. Ó, esse live chat aqui é o primeirão, hein? Olha aí, Mac, esse mas eu tenho o meu até hoje também, funciona bem, hein? Funciona. Agora, sabe o que eu sempre fiquei de cara com o live chat do Mac? Porque ele tem um áudio bom, cara. O Mac já gravou vinheta de BTcast. Aliás, esse BTcast foi editado por Bibotalk Produções. O Mac gravou com essa porcaria aí, cara. E eu com o microfone aqui de 400, 500 mil reais, não consigo ter um áudio desse aí. Porque eu descobri que a minha voz é ruim, é estragada, tá ligado? Aí... Fala mal do Bill Gates aí agora. Fala mal do Bill Gates, cara. Esse aí era o sonho, na verdade, era o sonho de consumo de todo podcaster iniciante. Porque o bichinho era caro, era 126, 130 reais na época. Verdade. E ainda é caro. Hoje em dia deve estar muito mais caro. Tanto que quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu fui pregar lá a primeira vez, que uns mantenedores me levaram, mano, eu comprei um desse lá na BH. Já aproveitei que eu fui lá na loja dos judeus e já dei um dinheiro lá pro sabadeiros lá. Antissemita. Como é que é? Seu antissemita. Eu antissemita? Loja dos judeus. O que eu falei? Loja dos judeus. Isso é ser antissemita?
Não, nós vamos ter que chamar o Igor pra fazer uma análise dessa sua fala. Isso. Vai ser cancelado. Não, eu adoro ser. Não, cancelado eu já não ligo, mas assim, corrigido, porque a gente repete mesmo, né? Antissemitismo sem saber. Mas eu não falei loja do judeu. Por que eu fui fazer essa designação, né? Loja dos judeus, né? Se fosse loja de branco, eu não falaria. Se fosse loja de negros, também ia ser estranho. Pô, é verdade, acho que é a loja dos judeus. Chegamos não precisamos nem de Igor Sabino aqui. De tanto seguir o Igor Sabino, a gente já consegue fazer uma Não, mas daí autocrítica. depende. Você pode estar ressaltando o aspecto positivo da cultura judaica, os caras são bem empreendedores e bababá. Eu pensei nisso porque eles são a maior loja de tecnologia lá de Nova York, né? A B-Age. E, cara, e é legal que eles não abrem no sábado. Né, numa cultura mercantilista, numa cultura do mercado, os caras fecham no sábado, entendeu? Aliás, eles fecham, acho que na sexta-feira, num horário ali, e fica fechado no sábado. Eu acho isso sensacional. Quando eu falei, eu pensei nisso, né? Mas, de fato, as pessoas não têm como saber o que eu estava pensando quando eu falei. Então, para que fazer a nomenclatura, né? A loja dos judeus? Realmente, fica estranho mesmo. Obrigado, Alex, por me puxar Fica a pergunta aí, se um judeu... entrar num foguete do Elon Musk e for morar em Marte, a referência do pôr do sol pro Shabá vai ser a referência de Marte ou da Terra? Cala a boca. Mac, sério? Deus, Mac, para de ler Asimov, Mac. Para de ler. Vocês perguntam por que o Mac saiu do BTcast? É por causa disso. Aí, ó. Entendeu? Cara, o que é isso, Mac? Que Teologia cósmica. Não, aí é o seguinte, aí tu entende o filho, né, mano? Aí tu entende. Eu fui almoçar com o Mac, o filho dele faz um monte de pergunta pra mim que eu nem tava entendendo, cara. É isso. Eu falei, meu Deus, de onde tá tirando isso, moleque? Já sei, tirou do Mac. Olha aí. Aí, Ô, gente, vamos lá. 12 anos atrás, só o Melhoranza tinha filho. É isso quando a gente começou? É verdade. A Ana Foi. não tinha nascido ainda, né? A Ana não tinha nascido ainda. Sim. O Mac ainda não tinha o Davi. Aliás, quem é o mais velho? É o Davi? O mais velho é o Davi. O Davi, eu anuncio. O BTcast com o Nicodemos foi o 28, é isso? O Saúde na Igreja, né? A minha esposa Simone estava grávida do Davi, porque eu lembro que a gente comentou no episódio. Olha Quando que o isso. Davi nasceu? Dia 3 de janeiro de 2013. 13? Não, é 12? Não, dia 3 de janeiro de 2013. Não, deve ser tá, 12. o ano 2013. Acho que é 12, hein? Olha aí. Não, A Ana é 2011. A Ana é de 2011. não, mas o Dezembro Davi, de 11. o Davi é comecinho de 2013. Ah, então a Ana é mais velha. Então a Ana é de É. 2011. A Ana tava naquele BT Day que nós fizemos na livraria em Joinville. Sim, verdade. Alex, Vocês- BTD na livraria Midas. Isso mesmo. Livraria Midas aqui em Joinville. Vocês estavam E quase indo para a Alemanha, né? Sim. Quase indo pra Alemanha. E ela dormiu no quartinho que ficava atrás lá do depósito da livraria. Ela ficou dormindo enquanto a gente fazia o programa lá. Aí eu nem tava ainda nessa época. Eu entrei em Não. 2013. Tu Esse chegou... ano faz 10 anos eu faço 10 anos de BTcast. Vai fazer 10 anos. Então, a gente teve um podcast que a gente gravou, vamos tentar relembrar. O Alex, então tu entrou no BTcast junto com o nascimento da Ana, praticamente. Porque dia 5 de novembro estreou o BTcast, Lutero e sua teologia, BTcast 016. Tu entrou. Isso. Na real, assim, ela tava... a Lu tava grávida, ela tava pra nascer quando a gente gravou. A gente gravou isso. Porque depois, quando eu entrei pra valer, ela já tinha nascido. Exato, porque o Alex entrou e tal. Mac, tu lembra qual foi o BTcast que tu entrou, Mac? Porque foi bem no começo, né? Cara, foi o 5º ou o 6º. Uhum. Tinha uns 4 ou 5 já BTcast que tava fazendo sozinho, aí daí a gente se conheceu nesse meio tempo. E aí eu fui lá na tua casa e eu perguntei, dá esse áudio pra eu brincar aí. Isso. E foi a partir do 5º ou 6º que eu comecei a gravar contigo. Exato. E nós começamos o canal no YouTube juntos, né? O BT Vlog, que a gente publicou no dia 17 de março de 2014. Ou seja, o nosso canal no YouTube vai fazer 10 anos ano que vem. E aí a gente tem vários vídeos aqui, eu e o Mac e tal, enfim. E Milho, tu lembra qual BTcast tu entrou, cara? Acho que foi num de Êxodo, não foi? O primeiro que eu participei foi um sobre Páscoa, mas eu não estava como integrante fixo.
Sério? Não foi específica. A gente tocou em Êxodo, claro, mas foi sobre a Páscoa, foi o 40 e alguma coisa. E eu entrei como integrante fixo no Perguntas e Respostas com Nicodemos, se eu não me engano, é o 68. Isso já era 2013, março ou abril de 2013, alguma coisa assim, porque em junho a gente recebeu a notícia que a gente viria para a França. Em julho nós nos mudamos, aí teve aquele, né, um hiato e depois eu continuei normalmente. Então são 10 anos de França, 10 anos de BTcast. Nossa, Emílio, eu achava que tu tinha entrado um pouquinho, bem antes, assim. Não, foi como integrante fixo um pouquinho antes. Quase que coincide, assim. Cara, eu achei que tu tinha entrado ali pelo BTcast 025, alguma coisa assim. Não. É do 60 e alguma coisa integrante fixo e 40 e pouco como convidado. Eu não sei nem como que você tinha me convidado para esse de Páscoa, mas convidou e tá aí, já são 10 anos. Caraca, mano, é muito tempo, né? Muito tempo. E na época era aquela coisa, né, gente? Era basicamente nós quatro levávamos, assim, o episódio sozinho e tal. E aí teve a grande virada em 2015, que foi quando em 2014 eu fui demitido, a gente já contou essa história algumas vezes, até tem um especial de 10 anos bem legal que a gente conta toda a história do BTcast e com vários convidados especiais e tal. E aí em 2015 a gente começou a publicar podcast toda semana. E aí foi onde que a gente teve que começar, né, a chamar mais convidados e tal. Por quê? Porque no fundo todos vocês tinham atividades paralelas, né? Só eu que fui demitido e pude me dedicar ao BTcast. Inclusive a gente escreveu o Mosaico Teológico, a gente até começou uma escola online de teologia, enfim, já até falamos isso recentemente. A gente falou isso recentemente aonde, Alex? No podcast que você gravou comigo aqui pra faculdade. Ah, pode crer. E aí, é verdade, achando que era algum BTcast. Mas, cara, então a gente até produziu um livro, a gente produziu um curso de teologia online, que não deu muito certo, porque a gente, né, eu não soube administrar bem. Mas, mano, e o Mac na época, o Mac sempre foi o proletário secular, por exemplo, assim, né, Mac? Sempre trabalhando numa empresa lá. Porque nós já éramos ligados à igreja. Eu era ligado à Assembleia de Deus, o Milho, pastor batista, e o Alex, pastor missionário meucano. Olha aí. Isso aí. E o Max, eu nunca sei o que o Mac trabalha. Até hoje, mas qual é a profissão do Mac? Ele faz coisas. Eu trabalhei em ferramentaria, né? Ferramentaria. Que é a clássica, para quem não sabe, é o emprego clássico aqui de Joinville, né, Mac? Seguiu aí a Isso. tradição. É. Era assim, ser ferramenteiro. O sonho de jovem joinvilense era ser ferramenteiro, né? Ter um Volkswagen, uma casa na praia e tomar cerveja no final de semana. Era o sonho. Quase isso. É o sonho americano joinvilense. É basicamente isso. Galera, mas assim, Bibo, diga. nessa época, eu estava nessa transição, porque antes eu era garoto de programa, quer dizer, desenvolvedor de sistemas para a internet. Isso. Exato. Quando a gente se mudou para cá, eu sou programador e tal, né? Principalmente mundo Microsoft, né? Mas quando a gente mudou para cá, aí eu fiquei naquela transição missionário e alguns anos depois eu fui eleito pastor da igreja onde eu estou hoje, né? Então, assim, praticamente 10 anos de BTcast, foi aí que eu tive a reconversão profissional, né? De programador de sistemas para pastor. Caraca, então foi aí na França que veio o Ministério Integral, então, Milho? Isso, eu fui ordenado pastor no Brasil, Uhum. isso em julho de 2013, num domingo, e no sábado da mesma semana, né, quer dizer, 6 dias depois, a gente embarcou para vir aqui na França. Então, eu sou ordenado no Brasil, mas eu nunca fui pastor no Brasil. Eu só fui pastor aqui na França. No Brasil, eu fui analista de sistemas, né, programador e tudo. Tá, quem foi para fora primeiro, Milho ou Alex? Alex. Foi, né? Agosto de 2012. Então, a gente veio em julho de 2013. Um ano depois. Então, isso gerou profundas mudanças também no BTcast, né? E também foi um dos motivos, porque, cara, qual é o primeiro baque? Aliás, qual é o baque de mudar de país? Não é de cidade, é de país.
Alex, qual foi o primeiro baque que tu sentiu assim? Caraca, Alemanha. Não entendo nada do que esse povo tá dizendo, eu não sei nem pra que lado eu vou aqui. É Nossa, tipo mano. isso. Sério, velho. Isso porque o Alex é inteligente, né, galera? Já sabia falar inglês e tal. Não, aí E você sabia se falar sente. alemão de Pomerode, né? Não, aí você acha que, tipo, beleza, estudei 2 cursos de alemão, já tenho um nívelzinho suficiente pra entrar no país e que tá de boas. Aí você vai comprar pão e a pessoa não fala aquele alemão do áudio do curso, sabe? Aquele do CDzinho. Antigamente era CD, né? Do CDzinho que você ficava ouvindo. Ela fala no dialeto dela. Nossa, mano. E Uhum. aí você descobre que pão não é pão. Pão é tipo assim um conceito de alimento, mas cada um daqueles benditos produtos que estão ali tem um nome específico. Aí ela pergunta qual? Ah, Qual dos então, 30 opções que isso, existem aqui? Aí isso. cada palavra para se referir a um pão daqueles tem 50 consoantes e uma vogal. E ela fala bem rapidinho o nome de cada um, assim, e daí tu trava. E aí eles não têm paciência. O alemão tem zero paciência. Ah, não brinca. Capaz. E se ela sabe se tu é brasileiro, então aí já era, né? Ai, cara, esse é difícil. Esse começo é Complicado, né, difícil. Alex? Aí tu fala chineque. Eu quero chineque. Chineque, né? Aqui. Cara, velho. Aqui, Gente, não tem Joinville, né? chineque aí na terra de vocês, né? O que é isso? Ele nem sabe. São Bento é muito próximo de Joinville, então tem. Então tem, Mas... né? Chineque é uma iguaria que a gente diz que é dos alemão, mas não é, pelo jeito não é, porque não tinha na Não, Alemanha, né? ela é. A Schneck, a palavra literalmente significa, Schneck é um caracol, algo que é enrolado, entende? Então, ele é uma massinha doce Escargot. enrolada. Ah, não, aqui não é É, doce. é... Aí deve ser com vinho, milho, aí deve ter vinho. Isso. Então, ela existe na Alemanha também, só com outro nome, né? Ah, não, perdão, tem o Schneck na Alemanha, tem. E aí ele tem vários recheiozinhos e tal. Tem sim, só que não é bem igual daqui, mas tem lá também. Quando você vier a Joinville, pare na panificadora São José ou na Rua Anitta Garibaldi, no Koenig, e peça um chineque, o autêntico chineque. Ô, Milho, e tu, foi a língua também? Foi tudo, cara, porque Porque tu não sabia você francês, vai. né, Milho? Tu não sabia Nada, nada também, né? Zero nada, francês. nada, de zero, zero de zero. E assim, a nossa maior preocupação na época era como a gente vai bancar os estudos que eu vim para fazer o mestrado em teologia, né? Mas assim, aí depois a gente descobriu que pagar o estudo na França não é tão difícil, né? Aliás, não é nada complicado, né? A questão é como a gente vai viver na França. E aí foi aí que a gente foi descobrindo pouco a pouco que não era assim tão simples. Quer dizer, a gente nunca pensou que fosse simples, mas com o passar do tempo a gente descobriu que foi muito, mas muito mais complicado. A língua é uma das coisas, porque quando você chega aqui, você se dá conta de que você não sabe falar, você não sabe ouvir, você não sabe se comportar, você não sabe agir, você não sabe reagir, você não sabe interpretar o que estão falando, mesmo quando você começa a entender, por causa. Igual no Brasil, igual qualquer língua. Às vezes você fala uma coisa e quer dizer outra, né? Então a gente vira criança, né? Só que a gente vira criança com duas crianças, né? Não foi simples, né? E aí, com o passar do tempo, e aí depois, muitos e muitos anos depois, a gente viu que também para Babi e pro Dudu também não foi assim. A gente tem o costume de falar, não, mas criança pega a língua rápido. Tá, Esse é ok, é o mas tradicional que a não gente é só fala. isso, né? Tudo bem. Mas para eles, depois, mas isso assim, depois de muitos e muitos anos. Não foi assim quando eles. A Babi tinha 10, o Dudu tinha 9, né? Hoje a Babi está com quase 20, o Dudu quase 19. Mas assim, muitos e muitos e muitos anos depois, até depois da adolescência, a gente foi ver que eles também passaram uns perrengues assim que na época a gente não tinha a menor noção. Eita, cara, sério? É muito difícil.
esse desenraizamento assim foi extremamente complicado. Caraca, mano. Hoje tá tudo beleza, a gente com muita conversa e tal, né? Ah, Ainda mesmo que você vai falando, começa a bater uma depressão, a voz vai baixando, assim, e é sim, complicado, né? exato. Não, Agora mas sim, né? é Lembrando também. exatamente isso, Mike. Agora, lembrando que tu e o Alex, vocês também não foram às cegas, né? Ou seja, apesar, vocês foram direcionados por faculdades, né? Ou não? Tipo, botaram a família embaixo do braço e partiu Europa. Assim, É, mais ou menos. Eu vim para fazer mestrado, eu sabia onde eu ia estudar e a gente sabia aonde a gente ia morar nos próximos 40 dias. Mas 40 dias depois, a gente não sabia onde a gente ia morar, o que ia acontecer. Né? E o fato de estar na igreja até hoje também não foi previsto. Eu não vim para ser o pastor da Igreja Batista de Montpellier. Eu vim para estudar teologia, embora indo voltar para o Brasil em 2015. Né? Então a gente não sabia. Tudo que nós estamos vivendo hoje jamais foi planejado por nós. o Milho tem essa história aí, né? A gente já tinha todo quer dizer, planejado. Também não sonhei fazer doutorado, né? Mas tinha uma estrutura mínima por trás, né? Tinha bolsa de estudos, tinha casa e tal. O Milho conheceu a nossa casa lá. Tipo, tinha uma estrutura legal, a gente Sim. estava bem amparado, assim, nessa questão material. A igreja amparou muito bem a gente, né? Isso não posso reclamar, né? Claro que tem obviamente, suas dificuldades. Viver de bolsa é uma economia que você precisa levar na ponta do lápis. Ser Uhum. bolsista não é luxo, né? Então, às vezes o pessoal diz assim, mora na Europa, vive super bem. Então, cara, assim, é uma vida boa? Era uma vida boa. Não tenho reclamações do que a gente viveu. Sim. Mas não é assim que o cara voltou com euros na conta. Não, isso jamais. Só na cueca, Jamais. sacanagem. Jamais, né? Uhum. Inclusive o Milho continua lá na França e pelo jeito, Milho, né? Teus filhos fizeram faculdade aí, tua esposa até fez faculdade, né? Como é casada contigo, fez Eles estão psicologia, fazendo. é isso? A Ana Cláudia está cursando psicologia, a Bárbara cursando direito e o Dudu agora cursando geografia. E O todos na quê? universidade Geografia? geografia. Aqui tem muito campo, especialmente para geografia aplicada. Assim. Aqui no Brasil não se tem tanto uso, mas aqui várias empresas privadas contratam geógrafos, né, para fazer todo tipo de trabalho. Tem Caraca, que legal. trabalho na iniciativa privada ou governamental também. Legal. E especialmente quando você une isso com tecnologia, que é o que o Dudu também curte, aí é bem legal. Só que agora aqui, né, como tá essa greve geral, né, hoje, março de 2023, Caraca, por é verdade, causa eu vi uns carros incendiados aí. isso, da reforma da aposentadoria aqui, né, que passou de 62 para 64 anos, então algumas universidades, escolas, alguns serviços públicos estão parados, né? Caraca, mano. Uhum, uhum. Você tenso. Agora, Alex, a volta, né? Você falou que era difícil ficar lá. Era difícil, assim, tipo, era uma economia na ponta do lápis e tal. Sim, sim. E só que teve a volta, né? E a É que é um volta. impacto, né? É É, outro impacto. E é difícil. Voltar é tão difícil quanto. por quê? Por quê? Porque você se acostuma com uma nova realidade. Ela te exigiu Uhum, muito emocionalmente para você se adaptar nela. Daí, quando você se adaptou exato. nela e ela é o seu novo normal, é a sua nova vida, são os seus amigos, é a sua igreja. Eu já estava na fase que eu pregava em alemão como eu pregaria em português, só com um caderninho com os rabiscos. Aí você volta. Aí você volta, o Brasil que você encontra é diferente do que o Brasil que você deixou. Hum, Os seus amigos estão fazendo outras coisas. No nosso caso, a gente nem voltou para a mesma cidade, então nem tinha os mesmos amigos. caraca. Uhum. As pessoas, você já não sabe mais
como é o normal do brasileiro pensar, porque você já se adaptou para uma outra situação. Uhum. Então você tem dificuldade de aceitar certas atitudes, formas de pensar, formas de agir, e você acha aquilo tudo muito estranho, só que você é dali. Como é que você é desse lugar e as pessoas pensam tão diferente de você? Não, o E Alex veio aí, com o monóculo lá da Alemanha, né? cara, velho, esse primeiro ano eu, tipo assim, eu agradeço as pessoas que tiveram muita paciência com a gente no começo para para aguardar o nosso tempo de entender o que estava acontecendo aqui, né? Uhum. E a E gente Alex, conseguir se adaptar de novo. e você voltou da Alemanha e meio que assim, não deu muito certo alguns planos, né? Porque você voltou de lá sem o doutorado. Você Isso. não tinha concluído. Não tinha concluído e também tinha a situação que, na época, a faculdade não tinha condições Exato. de absorver mais um professor. Era o Uhum, plano, tanto é que eu estou hoje aqui na faculdade, que uhum. me enviou para o doutorado, estou hoje tempo integral na faculdade, Deu mas certo, deu deu certo. certo, só que eu teria que passar um tempo na igreja, Uhum, até que essa transição para a faculdade de teologia acontecesse. uhum, Então ela aconteceu 4 anos depois. Então a gente veio para a igreja, a gente foi trabalhar na missão evangélica lá em Concórdia por 4 anos. A gente na época não sabia quanto tempo seria, que a gente ia ficar lá. Então, primeiro teve que, assim, eu acho que o aceitar ir de volta para a igreja não foi problema. Porque para nós estava muito claro, assim, a gente está indo para servir, então não era uma questão assim, me penalizaram que eu fui para a igreja. Não é isso. Ai, ai, ai. Às vezes as pessoas acham que é isso, não é isso, não é isso. Não é uma penalização. A gente serviu com muita alegria lá, e foi um tempo muito especial. Mas isso não significa que não tinha as suas dificuldades. Você se preparou para o universo acadêmico, você vai para a igreja, ou seja, você tem que mudar a sua Uhum. cabeça, a sua forma de pensar. Mindset. Exatamente. Uhum. Inclusive tem uma história com o Alex muito engraçada. A Se a gente gente não tinha ria é porque a ido. gente não tava lá, tá, Milho? Só pra te deixar Tá. calmo. Aí, a gente na época tínhamos recebido uma oferta para comprar um carro, né? E compramos o carro. Aí é Peugeot que tem que comprar, Milho? Ou pode comprar Renault, Não, na época a gente Volkswagen? comprou um Meriva, Nossa. Verdade, verdade. era o Merivão. É. Aí nos deram essa oferta, e assim, a primeira viagem que a gente fez com o carro, vamos lá no Alex e na Lu, bora. Aí tudo bem, 12 horas, 13 horas depois, Por aí. do sul da França até o sul da Alemanha. No dia seguinte, o Alex, vamos conhecer, né, as cidades e tal, não sei o quê. Tá bom, enquanto estava dentro da cidadezinha lá, o Alex dirigindo de boa, normal. Mano, quando caiu na Autobahn. autobahn, na estrada, cara, aí tô eu lá atrás do Alex, assim, e começa 100, 110, 120. Na França o limite é 130, né? 130, 140, 150. Os Aí eu, parafusos, as Meu caramba, porcas Deus. do mano. carro Que, saltando que é fora. isso? Que é isso? Aí eu assim, falei pra Ana Cláudia, nossa, Linda, o Alex tá animado, né? E lá, 160. E eu, caramba, mano. E o Alex indo embora. Eu, 170. Aí eu falei assim pro Alex, mas é claro que ele não me ouviu. Alex, vai se ferrar, mano. Você pode ir longe o quanto for, corre o quanto você quiser, mas eu não passo de 170. Aí a Ana Cláudia vira assim pra mim e fala: Não, amor, olha, é melhor diminuir e tal. Aí eu falando assim pra ela: Não, mas ó, a estrada pelo menos tá boa, né? E não tem ninguém atrás, nem na frente, nem dos lados e tal, né? Não, mas é melhor diminuir, é melhor diminuir. Aí a Babi chega assim pra ela: Mamãe, deixa o papai ser feliz, deixa o papai viver. E eu lá, 170. Aí, cara, tudo bem. E fiquei lá.
Não, curiosamente tava de boa, né? Não tava por isso que eu continuei a 170, mas chegou uma hora que, cara, Mas um Meriva pega 170? Ah, mas eu o tava com o meu Ford ia. Focus, bicho. Eu Ah, tava com Ford o Focus. Focus, Eu tava tá. com um Focus na frente. Então, Ah. mas, então, mas o Meriva, vai até 220, Não, 230. um Então vai. Meriva. Ah. Mas enfim, Bom, vai. enfim, Deve ser, tava, deve ser Começou os de a lá. mentirada. Os de lá, vai. eu Meu Deus. estava me Não, sentindo porque era seguro. enorme, era Por desse isso que eu tamanho. continuei. Porque eu estava me sentindo seguro. Mas chegou uma hora que, não, tá bom, já deu, já sei o que é andar 170 aqui na Autobahn e tal. Aí paramos no lugar onde o Alex decidiu lá nos mostrar e tal. Aí eu viro assim para ele e falo assim: pô, Alex, caramba, mano, você, alemão, centrado, pastor. Na época era só dois, né? Dois filhos pequenos. Como é que você. Eu tava 170, cara, e você sumiu na estrada, mano. Que negócio é esse, meu? Você tá doido? Aí ele assim, calma assim, lá, Alex Steuerhofer? Ah, não, mas, milho, sabe que eu nem notei? Como assim você não notou? Não, é que assim, se o carro tá bom, a estrada tá boa, a gente vai indo. Vai indo, rapaz. E eu lá É que 170. nessa velocidade também se bate, né? Aí já é os portões celestiais também, todo mundo Lógico. junto, Não, né? cara, ó, você tá assim. Se você faz assim, você capota, mano. Não, se for um pneu, Deus o livre. Agora, tem um lance aí, o Milho falou do Stahlrefa, vocês dois aprenderam a pronunciar o nome de vocês aí fora, né? Que vocês aprenderam a vida inteira errado com os pais de É vocês, né? claro, com certeza. Com certeza. Ah, não, o meu eu tive que mudar a grafia do meu nome em 2015. Porque Por que até esse então era negócio? Milhoranza, Isso, é o mesmo, que milho aí do vem o BTcast. apelido, É. né? Aí, como meu irmão, em 2015, conseguiu achar a certidão de nascimento do nosso bisavô para ter a cidadania italiana, só que Uhum. para entrar com o processo de cidadania italiana, você tem que mudar o nome para a grafia original. Aí eu passei de Miglioranza para Miglioranza, mas se fala do mesmo jeito. Claro, se você quiser falar cantado Miglioranza, tá bom, mas é Tu Miglioranza. também tem cidadania italiana agora, Milho? Como é que é? O meu irmão já tem, eu ainda não tenho, porque como eu sou um estrangeiro que mora na França pedindo cidadania italiana, eu tenho que ter um visto francês, porque eu tenho que ir no consulado italiano na Para, França. já me cansei. Só de tu falar, já Então, me cansei da isso, enfim. burocracia. Mas o meu irmão já tem. Meu irmão já tem. Minha sobrinha que nasceu no Brasil há quase 6 anos atrás, ela já nasceu italiana também. Ó, que legal, já nasceu com a Siamo tutti mãozinha assim. italiani, bello. Já nasceu com a Ah, mãozinha não, mas assim. isso eu sempre fiz, né? Isso, se Ô, amarrar minha Alex, mão, eu não e falo. o teu sobrenome como é que era, Alex? Como é que eles falavam aqui? Como é que era o teu, como é que era? Ó, Steinhofer, né? corretamente se fala Stahlhofer. Isso, mas tu não aprendeu, Aí, tu não era assim que tu se apresentou pra não, gente em Ah, não, mas não, é não, tipo 2007, um né? francês, né, Alex? É, Tem sim. esse E, né? Ö. Stahlhofer. Tem esse U. Aí, aqui o Tá. pessoal falava Stahlhofer. Isso, aqui no Então, Brasil, Stahlhofer. o pessoal falava Stahlhofer. mais nessa pegada, assim, tipo, Isso. tentar chegar perto do negócio, né? Uhum. Mas aí Tu, depois você tá inclusive, lá, falava não tem errado, né? como. É claro, a gente falava o que aprendeu de casa, né? Exato. Então, aí foi aprender alemão, viu que o pessoal chegava lá e falava Herr Stahlhofer. Daí pensou assim, caraca, como Quem é bonito esse? ficou, quem é esse cara, né? Vou ter que aprender a falar certo agora. Ah, meu Deus. Ô, Mac, tu tem um pinto no nome, não tem? Como? Ô, louco! Não, não, tem um amigo nosso que tem pinto no nome, mas não coloca. Velho. É o Não é tu, Vitor. Mac? Ou tu é só Nossa, Maurício? ficou muito estranho. Você não coloca o Não, pinto? gente. Não, então é o Guilherme Nunes, cara. Acho que o Guilherme Nunes tem Não, um pinto. O Vitor Fontana também. O Vitor Fontana tem um Montana pinto tem no uma nome, não coisa tem? oculta ali? Cara, tem, não. É que eu lembrei que eu achei O que fosse o quê? Mac que tivesse Gente, Pinto, PI, o Pinto, tem vários sobrenomes. Isso aqui, pelo amor de Deus, gente, tá? Pinto é um sobrenome. Tem Não, várias mas é Claro, que pessoas que a sim, têm. quinta, claro. a quinta Quinta série série do MAC não É perdoa. que com Mas, Mac, tu não tem Machado mesmo, junto, então, Pinto né? no É nome? quase não. um. Não. O Machado cortou e... Não, O método não, não. drástico de vasectomia é Não, o cara Ai, começa meu com. passar o machado. Já vira Deus. eunuco já. Já vi daí, pelo reino, pelo reino. Ô, Mac, e tu, Mac, esses 12 anos aí, mais estável, né, Mac? Aqui, pá, Joinville. É, mais ou menos, né? Ano passado, pra quem não sabe,
Eu trabalhei muito tempo, como o Bibo falou, em ferramentaria. Eu trabalhei 22 anos Na mesma empresa? na mesma empresa. Nossa, sério, tava no inventário da empresa, tinha lá, Maurício Canto Tava, Machado. tava. Aí a empresa faliu e aí eu fiquei um tempo desempregado. E aí agora estou trabalhando de volta na mesma área que eu estava trabalhando, então tá tudo certo, né? Uhum. Agora, É, ô Mac, tu vai contar o negócio que aconteceu? Desculpa, eu ia te fazer outra pergunta. não, é que aí beleza, né? Esse foi o único drama da minha vida nesses 22 anos de profissão. Meu Deus, olha aí, que vida estável. Que é isso, Brasil? Mas, ô É, Mac, vamos lá. Aí as pessoas muito perguntam muito, né? O Alex e o Milho aparecem de vez em quando e tal. O Mac faz tempo que não aparece no BTcast e tal, né? Até se a gente tivesse uma abertura, eu imagino que a abertura do Mac seria Fala, crente! Né? então, essa aí foi mais um dos os bordões que a gente inventou. Porque o É, Teologia é o nosso esporte, foi o Mac que inventou, que a enfim. ESPN já renovou o bordão dela, todo ano eles renovam. Aí a gente começou com esse, que foi inspirado no bordão da ESPN, e até hoje a gente nunca renovou, né? Mas É, também nem pode mais, que não, já aqui vira é just. patrimônio, né? Isso, aqui o Mac pode inventar outros, mas amo muito tudo isso, é o principal ainda, né? Sim. Abra a Felicidade, Coca-Cola, pode ter outros, mas o Abra a Felicidade é o marcante. Mas o Mac, porque assim, o Mac é o que, aqui da equipe, né, antiga, é o que nunca se ligou ao ministério de forma integral. E aí, Mac, assim, tu já teve vontade de produzir mais conteúdo, mas a vida não te deixa? Porque tu representa a maioria, eu diria assim, 80% dos nossos ouvintes. É que a galera, né, que tem família ou que trabalha de forma visceral e, cara, não tem tempo de ficar produzindo conteúdo e aparecer na internet. Tu já teve essa vontade? Como é que tu administrou isso? Porque tu teve um blog de sucesso, né, no passado, que é o amilenismo.com. Ô, cara, eu lembro que Ah, na teve sim, época com certeza. não, na verdade é o Né? seguinte, a gente Era. teve acesso a... Eu fui chamado para ir no Vejam Só por causa do blog, É isso, pra vocês Exato. terem uma só ideia. que eu não fui. Vejam só. Veja, Vejam só. não Não foi, pode, vejam não só. pode, não Mas pode. assim, Mark, então, na verdade, a gente teve uma porta aberta com o Nicodemos, de certa forma, porque a gente Uhum. tinha o amilenista.com com a gente, né? O Mac e tal, que já trocava ideia com essa galera. Reformados de nome já tinham respondido comentários no seu blog, não teve isso, cara? Sim, o Solano Portela, que fazia o Temporal Mores com o Nicodemos lá, uma vez comentou lá e tal. Exato, então É, assim, o Mac traduzia vários amilenistas, né? Era um site de tradução, basicamente, né, Mac? eu pegava uns textos gringos, né, material amilenista que não tinha aqui em português, e eu, na época dos primórdios do Google Tradutor, já que meu inglês era pífio, e aí me ajudou bastante, cara. Hoje em dia, tu aponta o Google Lens pro texto em inglês e o cara te traduz na hora, velho, que é coisa incrível. É sensacional. Só não lê inglês quem não quer mesmo. Tá É, bem mais fácil. Mas, Mac, então é isso. Por que que você não continuou o blog? O que que aconteceu? Fala um pouquinho, porque o pessoal pergunta muito pelo Mac, né? Saudades Não, do Mac. gente, assim, as demandas, né? Demandas, eu vou usar aqui o termo secular. Sempre tive, na verdade, e aí o tempo que me tinha de sobra, eu atuava no Ministério do Bibotalk com uma parte mais técnica, que era a parte de edição de podcast, que era uma coisa que eu gostava muito. Eu acho que eu editei BTcast até o comecinho dos 300, aí o 306, 310, e depois o Tuller assumiu, né? Porque não deu mais. O trabalho já estava me exigindo muito. Ah, e, cara, tipo, fora disso, assim como o Milho é pastor, o Alex é pastor, os dois estão meio que na vida acadêmica aí, mais ou menos, né? O Alex dando aula e tal. E, tipo, é uma área que eu tinha uma certa pretensão no começo, mas eu não consegui conciliar as coisas e para mim, uma área que não deu, né? E é uma coisa que ia me exigir demais, eu não ia conseguir, isso aqui ia competir com a minha vida pessoal, né? Então eu acabei que a corda puxou para outro lado, eu acabei vivendo a minha vida comum, entre aspas, só fazendo os meus trabalhos de botalk mais técnicos assim, e atuando na igreja, né? Participando da igreja, da comunidade local de maneira simples assim, mas nada muito aprofundado, assim, tá? Então, basicamente foi por causa disso. As Uhum. demandas da vida me exigiram. E outra coisa também, ah, o Bibotalk, é, pela graça de Deus, né, Deus foi colocando várias pessoas capacitadas
eu entendo que eu também tinha um tempo, e esse tempo não que eu não possa estar junto, continuando mais como orelha e tal, eventualmente, um ou outro episódio no futuro, mas Deus acabou capacitando o Bibotalk, o corpo de integrantes do Bibotalk, com gente muito capaz, né? Veio o Cacau, né? Isso, claro, já depois do Milho e do Alex, que já eram, o próprio Bibo, que já eram pessoas que já tinham feito faculdade de teologia, bababá. E depois aí veio o Cacau, depois veio o Vitor Fontana, veio toda essa galera aí, o Paulo On, que acabou contribuindo demais, cara, e não. O que eu vou fazer no meio dessa galera, mano? Não dá, velho. É a pergunta que eu faço. O que eu faço no meio dessa galera, né? Eu tô aqui, mas eu sou orelha. O Mac falou um ponto interessante, porque, de fato, foram agregando ao Bibotalk muitas pessoas legais, assim. Graças a Deus, a gente meio que tem um imã para pessoas muito bacanas. E que, assim, pessoas que queriam gravar com a gente, e para nós era muito bom que essas pessoas queriam gravar, porque são pessoas que têm muito a contribuir para a teologia brasileira. E eu penso que a gente acabou se tornando mesmo esse local de pessoas desconhecidas até então, na época não eram tão conhecidas. Vamos pegar o exemplo do Vitor Fontana. O Vitor Fontana, ele usou o Bibotalk, denúncia aqui nesse episódio, tá? Denúncia aqui. Mas o Bibotalk, o Vitor se aproximou do Bibotalk de maneira intencional a nos usar como trampolim. Sim, foi interesseiro. Para ter mais acesso a pessoas diferentes, tá? Para sair um pouquinho do público, para descolar um pouquinho do Marcos Botelho, entendeu? Uhum. E ele falou isso pra mim, né? Andando com uma gente meio suspeita, né? Tinha que ir pra um lugar mais decente. Exato, que era nós, no caso. Cara, e glória a Deus por isso, né? Porque tu imagina, né? O Vitor Fontana, né? Uma mente brilhante, um cara sensacional. Aí, de repente, a gente descobriu que o Paulo On gostava da gente também. Olha aí. E aí a gente foi gravando com essa galera e tantos outros, tá, gente? A gente tá citando aqui só. Aí veio o Rogerinho também, que era ouvinte, fãzão. E aí começamos o Fora do Éden com o Rogerinho também, que hoje, né, faz o Artesanias com a esposa e tal, com a Sil. Então foi assim, muita gente boa foi agregando, né, ao longo da jornada, do caminho, e também teve a demanda, né, por exemplo, até por isso que o Alex e o Milho não gravam sempre, porque é muita demanda, gente. Agora, por exemplo, nós estamos gravando o Bibotalk, que é um milagre divino, porque a gente tá gravando dia hoje é sexta-feira, a gente começou 9h30 da manhã, né, por exemplo, daqui a pouco o Mac tem que sair para buscar as demandas familiares, olha aí, o Alex também tem que buscar as crianças na escola. Então, assim, aliás, é o Alex que tem que buscar, né, na escola, né? Não, eu também. 11 horas, 11h10. Então, assim, o Milho já fez a vasectomia, eliminou os filhos. Então, o que acontece? Aí... Mesmo que não tivesse feito, os caras já sabe andar de ônibus, 20, né, Milho? Pelo amor. Então, o que acontece? Cara, muita demanda, a gente precisou, assim, realmente ampliar, né, os convidados e tal. Então, tem muito BTcast que é só eu e o convidado. Porque, gente, eu procuro fazer horário comercial, entende? Então, assim, eu procuro... E, mano, para eu poder gravar com alguém no horário comercial, essa pessoa também tem que ter flexibilidade na agenda. Tempo livre não é a palavra, né? Mas é flexibilidade na agenda. Então, cara, o Bibotalk é um milagre, porque a gente encontra muita gente que consegue flexibilizar, essa palavra saiu toda errada agora, flexibilizar a agenda para a gente poder gravar, né? Ou de manhã, ou à tarde, enfim, aí Igor Miguel e tantos outros nomes, né? Bacanas e tal, projetos que a gente foi fazendo, imitando várias coisas do Jovem Nerd, né? Pô, o Jovem Nerd sempre inspirou pra caramba a gente, até em termos de modelo de negócio, Com né? certeza. Inspirou muito a gente. E por isso, assim, que a gente não tem... Seria muito legal se o Bibotalk crescesse a tal ponto que a gente conseguisse ser uma equipe fixa, né? Isso cria uma identidade também muito legal. Patrocinadores quiserem aí, tá aberta a negociação. Então. Tá aberto, olha aí. A gente teria que faturar, no mínimo, aí uns 30, 40 conto para mais, para poder dar um salário digno, né, para cada um de nós aqui e tal, e seria top. Aí É teria só que ter o pessoal editor. comprar todos os livros, 100, 200 mil cópias, tá? E sempre, Pessoal né? aí, sempre. Porque, cara, viver de livro no Brasil, vou dizer para vocês, não dá. Claro, dá para viver minimamente. Por exemplo, assim, né, eu ganhei agora os royalties dos Destrói Sonhos. É uma grana legal, bacana e tal. Mas, cara, divide por 12, entendeu? Vira não dá pra salário viver mínimo. disso. Sim. Vira salário mínimo. Então, claro, né? Muita gente vive com salário mínimo. Vocês entendem o que eu tô dizendo, né? Mas a vida é extremamente limitada.
Então, assim, cara, a pessoa teria que comprar sempre os livros, né? Sempre, sempre. E os royalties teriam que ser trimestrais. Então, seria muito legal, né? Quando você pega, por exemplo, um podcast que tem sempre os mesmos hosts e tal. Por exemplo, o podcast mais antigo em atividade no Brasil, Irmãos.com. Cara, Irmãos.com. pô, isso é muito legal, né? Um podcast crente é o podcast em Aliás, eu atividade. vou te falar, a gente tá chegando na marca dos 500. Aliás, esse BTcast é É 500, para ser né? o 500, É para ser o exatamente. 500. É pra ser. É para ser o 500. Então, Vai dar. dentro dos podcasts cristãos, eu acredito que depois do Irmãos.com, só o BTcast atingiu essa marca. Eu acho que Uhum. sim, cara. É que hoje em dia eu não sei dizer quantos podcasts cristãos estão ativos, porque a internet ela é gigante e a gente vive numa bolha. Mas assim, dos antigos que faziam parte ali daquela bolha que meio que o Irmãos.com era o sol, né? E aí tinha vários podcasts que como é que é? O que que os planetas fazem ao redor do sol? Orbitam. Orbitam, né? Então, assim, mano, acho que só nós estamos na ativa. Não sei se o No Barquinho acho que voltou e parou. É que a O gente João... é o único podcast que está na zona habitável. Olha aí, a gente tá no ajuste fino aqui, né? Olha aí. Muito bom, ó, o Mac, inclusive, mudou de opinião, né? Aliás, depois eu vou fazer essa pergunta aí, o que mudou nesses últimos 12 anos, além da aparência. Então, olha só, então, acho que nenhum mais continuou, cara. Né? Eu acho que o Pelo Amor de Deus ainda existe, mas ele também nunca foi muito ligado ao grupo, assim, mas eu Os acho que Cabracast lá do Evandro parou também, os faz tempão, Cabracast né? parou, o Massa Crente parou, O 2 em 1, depois que a gente parou, tirou o Cacau de lá, faliu. faliu, exato. Então, assim, hoje existem outros podcasts, existe muito podcast cristão hoje, assim, até por conta do MesaCast, né? Mas tem o Jesuscope, que é enorme. O Iago se empolga e para, né? O Baixo Clero vem e vai na mesma velocidade. Sim. Aí o Iago sempre me chama de novo para reestrear o Baixo Clero, e aí depois para de novo. Acho que eu sou tipo o Maurício Meirelles dos podcasts, porque onde eu vou, fale, né? Então, assim, e aí, cara, o que acontece? A gente permaneceu, mas, cara, permanecer só foi possível por conta disso, porque eu comecei a me dedicar de tempo integral, porque não é fácil, gente, não é fácil manter uma parada rodando toda semana, conteúdo novo, gerenciar conteúdo, sabe, gente para gravar, agendas. E, na verdade, a sobrevivência do Bibotal que tá ligado a dois fatores. A três, né? Deus é uma coisa óbvia. Espero que você entenda que a gente entende que Deus é o que mantém isso aqui tudo. Mas, humanamente falando, o meu tempo integral nisso daqui. E segundo, muita gente boa disposta a gravar. Uhum. É o que mantém a gente. Porque, certeza. assim, cara, tem assunto que a gente tem que procurar já alguém que já tem um certo domínio, porque a galera não vai poder estudar. E fora que tem muita gente que estuda para gravar o podcast com a gente e tal, de livro, né? Mano, graças a Deus pelos meus amigos e amigas aí. Ô, gente, alguém já leu? Eu tô na metade. Ô, mano, termina de ler pra gente gravar. E a galera vem junto, grava e tal. Então, assim, eu tenho salário por conta dos amigos e amigas que pegam junto e tal. Só que, paralelo, todo mundo tem os seus rolês também, entendeu? Claro. Sim. Sim, Então, assim, só que a gente tem que entender também que o BTcast, não é pra gente ficar se engambando aqui, mas agora o BTcast é uma vitrine, né, meu amigo? Depois de 12 anos de esforço, alguma coisa tinha que acontecer, o BTcast tem que virar referência a alguma coisa, e é. Não, sem Sim, sombra de dúvida, ele assim, acaba sendo uma vitrine, né? Muitas pessoas acabam ficando mais conhecidas, né, na internet teológica crente por conta do BTcast. E glória a Deus por isso, porque é uma maneira da gente ajudar também aquelas pessoas que nos ajudam participando aqui, né? Porque eu não posso pagar todo mundo que participa daqui, né? Então, e a galera me ajuda pra caramba, e claro que tem essa vitrine que também ajuda as pessoas a alavancar outros projetos, com editoras, redes sociais e por aí vai. E aquele prazer, né? Acho que também o principal de tudo, estou colaborando para uma formação teológica do povo de língua portuguesa. Porque, assim, Então, e ainda assim é um nicho, né, Bibo? é um É nicho, um um nicho. nicho bem específico. Bem específico, porque a gente produz, é um podcast de teologia, né? Então, assim, e é muito legal porque um testemunho muito recorrente da galera que ouve o BTcast vocês me tornaram mais respeitosos. Mano, isso é o nosso, é a nossa missão, é a nossa, assim, uma das missões do BTcast é ensinar diálogo teológico com a galera, né? Assim, fazer a galera pensar, respeitar, sabe? Gente, aí vem a minha pergunta final aqui pra gente caminhar pro final desse nosso papo. Temos mais aí alguns minutinhos, mas
que mudou, Mac? Qual foi a posição teológica que a gente já defendeu e que tu hoje em dia pensa um pouco diferente 12 anos depois? Ó, para entrar no hype das polêmicas, sem citar polêmica em si, mas Ih, já até fala- sei. falando de ciência, cara, Aí. tipo, eu tinha um aspecto de crença muito voltada para criacionismo. E hoje em dia, mudei completamente. Mudei minha leitura de Gênesis. Comecei mudando, lendo John Walton, né? Acho que para muita gente aí a leitura é antes e depois de John Walton, que depois tu lê o cara, explode a tua cabeça, aí quando tu vai juntar os miolos do chão, aí reajunta numa configuração diferente, entendeu? Aí esse ministério maravilhoso que a BC2 também tem fazendo e tal, lendo esse pessoal, cara, acho que foi talvez a grande mudança teológica de entendimento foi nessa área, assim, de criação. Uhum. Apesar de Aliás, se... você continua criacionista, né, Mac? Você é Sim, crente, né? Você sim, continua crente em Jesus e tal. claro, claro. Né? Ai, ai. Sempre Deus é o criador, né? Mas em Uhum, termos de leitura de Gênesis, né, e de uhum. processo científico aí mudou bastante. Que O meu, legal. meu amilanismo ainda tá enferrujado, mas ele tá firme e forte. Ai, ai, tá resistindo. Alex, tu lembra assim qual alguma. Aliás, eu imagino que muitas coisas, mas o que você poderia mencionar para nós aí? Cara, eu acho que a grande contribuição para mim é enxergar de forma mais positiva as questões confessionais. Eu acho que uma coisa assim que, embora eu nunca tenha deixado de lado as minhas convicções luteranas, confessionais, a abertura para entender, ouvir e tentar construir pontes, enxergar, pois é, o calvinista pensa assim, poxa, mas acho que essa coisa que ele pensa ali é parecido com aquilo que eu penso aqui. O arminiano pensa de determinada maneira, poxa, mas eu acho que aquele ponto ali, ele é semelhante ao que eu também penso. Eu acho que essa construção de pontes que eu aprendi particularmente gravando o BTcast. Tentar sempre olhar para o meu interlocutor com bondade, ao Uhum. invés de olhar para ele, não, ele pensa diferente e eu tenho que, ou ele se converte para minha posição, ou eu me converto para a posição dele. Eu Uhum, acho que uhum. isso aqui, para mim, foi o grande aprendizado de anos de Bibotalk. Legal. E tu, Milho? Eu vou na mesma linha do Mac e do Alex, né? Nesses anos todos, né? O Melhoranza lá do comecinho e o Melhoranza de hoje, ele lê mais, falando igual o Pelé, né? Na terceira pessoa. Eu leio a Bíblia de uma forma menos literal e mais literária, né? Que eu penso que nesses anos todos, né, de BTcast, tendo realmente, como você falou agora há pouco, estudar para cada assunto, tudo mais, eu não creio hoje que seja possível harmonizar 100% cada mínima passagem bíblica para caber só porque a gente acha que tal e tal doutrina, dogma tem que ser assim. Então, por isso, como o Mac deu o exemplo mais bem assertivo, né, de Gênesis, hoje a minha leitura ela é muito mais literária do que literal. Eu sou muito menos calvinista do que eu era antes, É né? verdade, Milho, tu era Ah, calvinista, né? Aliás, ainda é, sim. mas olha aí Não, só. hoje eu sou muito menos justamente Hoje tu é por francês, né? É conta. uma categoria. Ser francês é É, uma mas, então, categoria de mas Jean vida. Calvin era francês, né? Sendo Jean Calvin. nesse sentido, eu devo. Tá bom, João Calvino. Putz, é o Nossa, costume, agora. tá? Agora como é que entendeu? Jean Calvin. Não, não, é o costume. Tá, mas João Calvino era francês, né? Então, nesse Olha caso, aí. deveria ser mais. Não, fiquei menos. Por quê? Porque hoje eu entendo que não tem como sistematizar, o Alex vai brigar comigo, harmonizar cada micro passagem da Bíblia Uhum. para caber certinho nas doutrinas que a gente fez, né? E não é nem da mesma sistematização que o Alex trabalha, né? Então,
Sim, leitura de Gênesis mudou. A minha posição dogmática mudou um pouco, né? Menos calvinista e, como o Alex disse, muito mais aberto a outros pontos de vista, por exemplo, a teologia dos dois reinos de Lutero. Nesse ponto, eu sou completamente luterano. Né? Eu nem sei, sou nada calvinista, nada batista, assim, um exemplo só, né? Poderia passar a tarde aqui dando outros exemplos, né? Aliás, tem um Então, hoje BTcast eu teu e vejo do isso. Alex. Tem um BTcast teu e do Alex sobre o reino de Deus na história. Mano, aquilo ali não tem nem em faculdade. Aliás, agora deve ter em faculdade, porque o Alex dá aula em faculdade. Porque aquilo ali não tinha em faculdade, cara, aquele BTcast lá. Esse foi o Cara, episódio. Então, nasceu de uma das nossas conversas quando a gente teve. Eu estive lá com a minha família na Alemanha. Depois que passou a raiva da corrida na Autobahn, né? Olha aí. é, Não, esse, conversas de pessoas normais quando encontram amigos. ó, Família, filmes, séries e Igor, fofoca. manda um recado pro Igor Sabino. Ele tava nesse lugar onde eu e o Emílio estávamos, lá em Nuremberg, passeando. Eu Eu vi escrevi uma pra foto. ele. Eu escrevi Putz, pra ele, cara. cara, esse teve um BTcast que nasceu nesse lugar. Nossa, olha aí, ó, bastidor, nem eu sabia dessa, nem eu sabia dessa. É. Mas então, olha Quando só, eu pessoas vi, normais, né? eu falei, nossa, eu estive lá, mano. Olha aí, pessoas normais conversando, né? Família, amigos, fofoca, séries e filmes. Melhorans e Alex, o reino de Deus ao longo da história. Ah, que sensacional. Muito bom, gente, muito bom. Bem, eu fui a questão de Israel. A gente tem um BTcast, né, Mac? O Israel de Deus, onde a gente literalmente pegou uma teologia reformada. Aliás, um artigo da Fides Reformata, que foi a nossa base naquele podcast. E Quem nunca, né? quem nunca usou um Nicodemozinho, uma Fides Reformata como base? E isso aqui me abriu um outro leque, né? E a gente tem mais 5 minutos, mas me abriu outro leque, que é o seguinte: o Bibotalk estava caminhando para os braços reformados calvinistas. Cada conferência da Fiel que eu ia, eu voltava com uma tulipezinha, né? Né, eles me tulipavam lá, uma pétala da Check. tulipe lá. Então, assim, a gente estava caminhando para esse caminho reformado, calvinista e tal, porque era a teologia boa que a gente tinha acesso na época, a verdade é essa. Mas o que era legal, né? A gente não foi para esse caminho, por conta até, acho que um pouco como eu sou meio que o leme do Bibotalk, por assim dizer, eu, né, um assembleiano com formação luterana e mestrado numa batista. Então, essa pluralidade que foi me formando não me deixava confortável em entrar numa caixa, entendeu? E eu tenho um diálogo, pena que eu não dei print, aliás, graças a Deus eu não dei print, mas eu tenho uma conversa com um desses grandões aí da teologia, em que quando eu avisei para ele que nós não éramos calvinistas, ele mudou drasticamente a relação dele com a gente. Porque na época nós tínhamos a Glória. A Glória, inclusive, é uma responsável também por a gente enxergar, caraca, existe o arminianismo. Sim. Verdade. Caraca, Com mulheres certeza. na teologia e tal. Mulheres na teologia. A Glória foi muito responsável. Eu tenho uma memória muito carinhosa pela Glória nesse sentido, porque, cara, ela abriu muito a nossa cabeça para isso, assim, mulheres na teologia. Mulheres na teologia e ela moía no arminianismo, né? Era uma Moía, não, defensora, ela assim, manjava pra caramba. era muito boa, cara. Muito boa. Ela que apresentou a Ruth Salviano para nós, que por muitos anos era o nosso especial Dia das Mulheres, era com a Ruth Salviano e tal. Sim. Então, assim, esse mix também, né? O próprio Bibotalk tinha um mix, né? O Mac de comunidade, eu da Assembleia, o Melhoranza Batista, o Alex Luterano. Então a gente, sabe, então eu não consegui virar o leme, mas, cara, eu cheguei a ouvir de um amigo que já estava imerso na teologia reformada, cara, transforma o Bibotalk num podcast reformado, porque esse é o caminho e tal. E, mano, graças a Deus a gente não virou. Mas, Bíblia, por que tu, graças a Deus? Porque é muito mais legal ser plural como nós somos hoje do que ficar, né, ter só uma linha, só um jeito. Então, E tá assim, tudo bem, tem um monte de podcast confessional aí, exato, então tá tudo tá certo. tudo bem. Ninguém tá desmerecendo ninguém aqui, por favor, não leve por esse caminho. Não, Mas eu até prefiro porque ser a assim. galera reformada, no começo, foram os nossos principais convidados, né? O Leandro Exato. Lima, o Nicodemos, Oh. e tem uma galera que ajudou a pavimentar o caminho do Bibotalk. Né? Cara, o Leandro Lima é um cara que não mudou até hoje com a gente. Se eu falo com ele, ele me responde. Até hoje, assim, ele tem um carinho muito grande por nós, assim.
E agora, mano, outros, assim, velho, assim, mudaram. Como assim vocês não são calvinistas? Não, daí fui explicar e tal. Aí, isso muda alguma coisa? Aí a resposta foi, isso muda tudo. Aí eu falei, mano, caraca, não. Aí eu falei, não, realmente eu não quero fazer parte. Eu acho muito bonito confessão, assim, e isso eu aprendi com o Igor Miguel, hein? A confessionalidade, ela não é inimiga da unidade. Né? A confessionalidade não deve ser inimiga da unidade. Você pode ter a sua claro que não. confissão, o seu guarda-chuva, a sua tradição, mas sempre manter, né, a porta aberta. Sempre manter. Não, gente, assim, a gente se dá super bem entre a gente. Mas, você vê, tem até diferenças grandes se for ver. Por exemplo, eu não batizaria um bebê. Não, que por tá causa errado, da né? minha Batizar criança é errado. batistalidade. E olha que eu já fui convidado para batizar bebê. Eu não tenho nenhum problema em batizar por aspersão, porque não é a quantidade de água, não tenho nenhum problema em aceitar, por exemplo, na Igreja Batista, pessoas que foram batizadas bebês, não tenho nenhuma dificuldade, mas eu batizar uma criança, por exemplo, eu não conseguiria por toda essa questão da consciência, mas isso jamais vai me impedir de ser amigo do Alex, do Súria e de outros pastores que batizam bebês. É ridículo. Não, você batiza bebê, eu não batizo, então. Não, a gente. Quando eu ouço o Alex, o Súria, para só falar dos luteranos, né? Falando sobre as questões do porquê batizar um bebê, eu acho uma teologia rica. Eu aprendo coisas. Exato. Não necessariamente que eu vá aplicar, mas, puxa vida, tem sentido. Então é por isso. Não é errado, não é uma heresia só porque eu faço diferente. E isso o Bibotalk me ensinou e continua me ensinando. Eu acho isso, assim, formidável. E outros pontos da teologia luterana. A teologia dos dois reinos que eu citei agora há pouco, eu abraço assim, vem em mim. Exato. Tem muita coisa boa nas tradições, é só a gente olhar com carinho, respeito, que a gente encontra algo de Cristo nas outras tradições. Mas é isso, meus amigos, só gratidão a vocês pela vida de vocês, fazerem parte dessa história e, poxa, obrigado mesmo, obrigado por fazerem a gente tá aí até hoje, porque vocês fincaram as estacas, os alicerces, os fundamentos do que a gente faz hoje aqui na internet e glória a Deus pela vida de vocês, estamos vivos, todos bem, família, saúde, perrengues que fazem parte da vida e formam o nosso caráter, mas estamos aqui, né, firmes e fortes. Poxa, e bom pena demais. que não teve entrada, Bibo. Então vamos fazer a entrada agora no final. Pronto. Essa foi a saída. Vamos fazer a entrada, a saideira. Pronto, vai lá. Muito bem. Começa mais um BT Cash. Eu sou o Rodrigo Bibo e 12 anos depois, alguns quilos a mais. Eu sou Alex e que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. O Alex dava a bênção, cara. Sensacional, velho. Sensacional. Pulou a vez do Mac, mas tudo bem, vai lá, Mac, porque é por ordem de chegada no BTcast, né? Mas vai lá, Mac, tu agora. Tá bom. Fala, crente! Aqui é o Mac e ao contrário do Bibotalk, ó o puxão de orelha aí, tem muita gente na teologia que tá igual o foguete do Elon Musk, né? Que só dando a ré. Eita, nossa! Ô, louco. E eu sou Alexandre Melhorança e o Bibotalk tá entrando naquela fase onde a gente começa a medir a idade pelo uísque e não mais pelo vinho. Essa é uma entrada francesa, né? Porque nós somos brasileiros, a gente não bebe. Porque vinho você mede 2, 3, 4, 5 anos. E o uísque é 12, 24, 36. Desculpa, eu não entendo as referências, Bilha. Eu só entendo de café. Bebida alcoólica não faz parte do meu repertório. Muito bom. Estamos aqui envelhecidos em barris da boa tradição cristã. Macredo. Mas cedro do Líbano. Exato, mas beba com moderação, né? Beba com moderação. sempre com moderação. Pô, isso não é um incentivo a beber, hein? Não, incentiva a nos consumir com moderação.
Qualquer Isso. coisa, visita lá o BTcast com o Marcelo Berti, lá sobre bebida alcoólica. Boa, Aí, ó. ali tem um incentivo e uma conscientização. Olha aí, não tem incentivo, tem uma conscientização. Muito bom. Então é isso. Dê parabéns pra gente aí nos comentários, nas redes sociais. As redes sociais deles, né, do Mac, do Milho e do Alex, estão aqui na descrição deste podcast. E é isso, gente. Que Deus nos dê saúde e condições de fazer mais 12 anos aí de teologia, o nosso esporte. Tchau, tchau.